Você sabe qual é a parte mais dolorosa de tentar voltar ao mercado? Não é o não, não é a entrevista difícil e não é o currículo que você acha que está fraco, é o silêncio. Esse silêncio que vem depois de enviar dezenas de currículos, esse silêncio depois de entrevistas em que você acreditou que tinha ido bem, esse silêncio que faz você perguntar quase sussurrando para você mesma: será que eu desapareci como profissional? E tem uma verdade brutal que ninguém te contou. Muitas mulheres não conseguem voltar ao mercado e isso não tem nada a ver com falta de capacidade. Hoje eu vou te mostrar o porquê e, o mais importante, como destravar isso. Bem-vinda ao podcast Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras. Hoje você é minha convidada para olharmos mais de perto porque tantas mulheres não conseguem voltar ao mercado e como destravar isso. Eu sou Wagner de Araújo. Eu ajudo mulheres a retornarem ao mercado de trabalho depois de uma pausa de forma assertiva, com estratégia e foco. Já curta e compartilhe este episódio. Lembre-se de se inscrever. No episódio de hoje, você vai entender o que realmente impede tantas mulheres de voltar ao mercado. Por que você sente que isso é normal e previsível? O erro emocional que quase ninguém percebe, a estrutura que eu uso no meu processo de coaching e, principalmente, como fica a vida depois que você reencontra o seu lugar profissional. Não é motivação, não é frase bonita, é clareza, método e direção. Vamos falar sobre esse silêncio que machuca? Não é só ausência de resposta, não é só aquela situação em que você sai de uma entrevista tendo certeza de que foi muito bem e nada. Silêncio. Não tem e-mail, não tem WhatsApp, não tem ligação. Você simplesmente não tem resposta. Nem mesmo aquela velha desculpa de: olha, selecionamos outra candidata, ou o teu currículo é legal, porém estamos buscando alguém mais atualizado. É o silêncio total. É aquela sensação de invisibilidade, como se o fato de você ter ficado tanto tempo ausente tivesse tornado você completamente invisível para o mercado. Ou seja, como se você tivesse sido apagada. É como se todas as suas experiências e toda a sua vivência tivessem sido simplesmente, sumariamente eliminadas, apagadas, descartadas. É abrir o LinkedIn com o coração apertado e olhar para aquelas vagas e não se encontrar nelas. É não ter um contato no LinkedIn te chamando para uma oportunidade. É mandar propostas, mandar contatos, falar com pessoas e não ter resultado algum. É ver oportunidades que parecem não ser mais para você. São oportunidades com nomes, com títulos, com requisitos que você já não conhece ou simplesmente não reconhece. E quando reconhece, acha que não é para você, que você está desatualizada ou muito velha. É a comparação com mulheres mais jovens, mais atualizadas, mais rápidas e até mais bonitas. São mulheres que atualmente têm cursos que você nunca ouviu falar, têm especializações que você nunca fez e até conhecimentos que você tem, mas você acha que já não sabe mais, que já não lembra mais, ou simplesmente que não dá mais conta. E pouco a pouco, esse silêncio vira dúvida, a dúvida vira vergonha de ter parado, vira aquela coisa que embola a garganta, e a vergonha vira depressão, vira o se esconder, o se silenciar. Não é só o mercado que te rejeita, é você que começa a não se reconhecer, a se rejeitar, a se colocar títulos, a se colocar rótulos, a tirar de si a própria capacidade. E acredite, os rótulos que você se põe não são nada bacanas. A pausa não só é um tempo longe do trabalho. A pausa é sobre carregar tudo. É ter que carregar a casa, é ter que carregar a família, é
ter que carregar os pais, é ter que carregar os filhos, é ter que carregar as crises emocionais, é ter que carregar as crises financeiras e as crises familiares. Enquanto todo mundo corria pela carreira, você corria pela vida, você corria pela família, você corria por outros propósitos, que mesmo assim te deram visão, te deram maturidade e te deram musculatura para ir para frente. E quando olha de novo para o mercado, é como entrar num filme que já começou e você não sabe quem são os personagens. Você olha e não entende se é um romance, se é um filme de ficção, se é um filme de ação. Você não sabe quem são os mocinhos, quem são os bandidos e quem são as vítimas. Ou seja, você entra literalmente sem saber. Só que o que eu quero te dizer é que você já conhece a história, você só está sem foco, você só está nervosa demais, insegura demais, se sabotando demais para entender que, na verdade, a história você já domina. Você já saiu de uma entrevista pensando, eu não sirvo mais para isso. Não foi a pergunta difícil, foi o reflexo, foi o que resultou da entrevista. A entrevistadora fala de ferramentas que você nunca ouviu. A candidata ao lado tem 10 anos a menos. E você pensa que perdeu. Você só pensa no que perdeu, você não pensa no que tem. Você só pensa no tempo em que esteve longe de um escritório, longe das suas funções de trabalho, mas se esquece de toda a experiência, se esquece de toda a bagagem que você adquiriu ao longo de toda a sua jornada. Esse esquecimento, essa obliteração, essa venda que você põe nos próprios olhos faz com que você pare de se enxergar e comece a olhar exclusivamente o outro. Começa a olhar para aquela mulher mais jovem, começa a olhar para aquele cargo que tem uma descrição que você não entende. Começa a olhar para as novas tecnologias que você só ouviu falar no jornal ou ouviu numa conversa entre jovens e tem a certeza de que já é velha demais para dominar. Quando você se sente menor, você se vende menor e o mercado te lê exatamente assim: menor, insignificante. Não tem como o mercado te olhar, entender e enxergar a sua grandeza se o que você está vendendo é uma coisa pequena, porque é justamente assim que você está se vendo neste momento. E a mulher pós-pausa é brutal consigo mesma. Ela se cobra o dobro, se culpa o triplo, se diminui sem perceber. Mas olha, deixa eu te dizer algo que você ainda não percebeu. Você não está velha. Você não está treinada. Você se habituou a um mundo menor, com coisas menores, porém não menos complexas, não menos úteis e não menos edificantes. Você não está velha para aquilo a que você se propõe. Você só parou de se atualizar. E acredite, o gap dessa atualização não é tão profundo assim. Você, é claro, vai precisar falar o idioma da inteligência artificial. Vai precisar parar de dizer: isso não é para mim, eu estou muito velha, porque você se convenceu disso. E, que é a minha opinião sincera, você só precisa se convencer do contrário e não é simples fazer isso sozinha. Se você notar que o que você tem de idade, você tem de sobra em experiência, o jovem ou a jovem que concorre com você na mesma vaga não possui a sua visão crítica, a sua visão de jogo, o seu olhar treinado, a sua experiência e vivência em campo de batalha real. A sua vivência num campo de batalha em que esses jovens não têm a menor ideia de como encarar e que com certeza vão explodir ao pisar na primeira mina que encontrarem no caminho, te dá muita vantagem. Currículo enviado, silêncio. E esse silêncio gera dúvida. Essa dúvida gera retração, gera insegurança, gera a sensação de invisibilidade. Retração, pior desempenho. E isso te cala, te torna uma pessoa cinza, nublada. E o pior desempenho
Claro, faz com que você fique em silêncio, insegura. Tente se colocar naquele cantinho escuro e silencioso, seguro. E depois não entende porque as pessoas não te enxergam mais. Esse ciclo não se quebra com mais esforço. Não vai adiantar você tentar fazer mais anúncios, ligar para mais pessoas, mandar mais mensagens. O que você precisa para quebrar esse ciclo não é mais esforço, é método. Porque as empresas não sabem interpretar uma pausa. Para elas, a pausa você fez porque quis fazer. Você se desatualizou porque não estava com vontade, não tinha interesse, desprezou todas as boas oportunidades. O mercado vai te julgar, não te acolher. As empresas não sabem ler essa sua pausa necessária e que muitas vezes lhe foi imposta. Algumas vezes você entendeu que era a melhor decisão, outras você meio que não teve escolha. E você também não sabe traduzir essa pausa em algo útil, em algo que as empresas percebam que de fato estão precisando. Você acha que um estagiário, um jovem ou mesmo as pessoas que continuaram trabalhando nas empresas de onde você saiu conseguiram entender, conseguiram passar pela jornada de transformação pela qual você passou? Gerenciando problemas, gerenciando conflitos, cuidando de orçamentos apertados, cuidando de birras. Se cada uma dessas coisas você traduzir para o mundo corporativo, quando estamos falando de birra de criança, estamos falando de um fornecedor difícil, de um cliente difícil, de uma situação difícil com o governo ou com outras coisas. Quando você fala de doença, estamos falando de problemas de mercado, como um fornecedor que não te entrega, uma greve portuária, uma nova lei ou mesmo uma guerra. E esse é o verdadeiro problema. A pausa te deu habilidades que o mundo corporativo precisa, mas você não sabe mostrar isso. Você não sabe mostrar que todas aquelas noites em claro, cuidando de alguém doente, te deram resiliência, te deram foco para entender e se concentrar em uma única tarefa, que era a tarefa mais necessária naquele momento. Que todas as vezes em que você precisou decidir se ia ao parque ou ia fazer uma sobremesa, era mediação de conflito. Quando a sua mãe e o seu marido, ou a sua esposa e a sua sogra estão em conflito também, é mediação. Veja, você media conflito o tempo todo. E que funciona muito bem para você resolver problemas entre áreas, para entender o que um fornecedor está querendo de você e o que você ou a sua empresa, naquele momento, não consegue entregar. O currículo não é lista de habilidades. Currículo é posicionamento. E quando você se posiciona no seu currículo, quando você mostra todas essas skills que aprendeu ao longo do tempo, você se posiciona de verdade. Você está tentando voltar com um documento que não conta a sua história real. Ele conta do momento em que você parou, mostra um grande ato e agora o momento em que você está voltando. O mercado olha isso como desatualização, como obsolescência. O que mais te derruba não é o que o mercado pensa, é o que você pensa sobre a sua idade, é o que você pensa sobre ter parado. E é isso que precisa parar de acontecer. Você precisa ter uma nova visão de você. Você precisa se enxergar como alguém capaz e não como alguém que se aposentou do trabalho e agora resolveu voltar porque não tinha mais nada para fazer em casa. Há uma razão brutal pela qual tantas mulheres não conseguem voltar e não tem a ver com currículo, tecnologia ou idade. Tem a ver com um fator muito mais importante. Essa mulher está tentando voltar sozinha, sem o método, sem alguém que acompanhe, sem alguém que possa dar a ela um direcionamento, dar a ela o olhar correto. E qual é o caminho para você conseguir voltar para o mercado? Clareza. Você precisa ter clareza. Primeiro, você precisa saber quem você é agora, não quem foi antes da pausa.
Identidade profissional não é título, é narrativa. Antes da pausa, você pode ter sido uma gerente de projetos, mas quem é você agora? Quem é você depois de ter pausado? Quais foram as coisas que você aprendeu e que pode trazer dessa pausa, desse seu desenvolvimento pessoal fora da empresa e de que a empresa hoje está precisando muito? E o que você pode mostrar para a empresa que uma profissional como você tem a agregar? O que você pode mostrar? Como você pode provar que você agora pode entregar muito e tem muito a oferecer? E claro, você precisa de confiança, porque confiança é uma habilidade treinável. A gente não nasce com confiança. Ela não faz parte da personalidade e nem do DNA. Ela é uma habilidade que você treina, que você precisa enxergar e, acima de tudo, que as outras pessoas precisam enxergar e reconhecer em você. No meu processo, confiança é construída como um músculo. Nós fazemos literalmente exercícios de confiança. E como é que a vida fica depois de aceitar uma ajuda minha? Eu vou te ajudar a ter clareza que tanto está precisando. Quando você tem clareza, quando você tem confiança, quando você tem direção, quando você sabe exatamente o que você quer, quando você consegue utilizar todas as suas skills, quando você tem os processos necessários, você entra numa entrevista completamente diferente. Você entra com presença, você entra com clareza, você entra com consciência do seu real valor. E aí fica impossível ignorar. Porque não é a dona de casa tentando voltar para o mercado de trabalho, é a profissional, é a CEO, é a gerente, é a coordenadora voltando. E ela não está voltando de uma pausa, de uma férias, é o general voltando vitorioso depois de uma guerra, sem pedir desculpas pelo tempo que ficou afastada lutando. Então, você volta direito, é reconexão com identidade, você volta a se enxergar, você volta a se ver como uma profissional de verdade, você volta a se ouvir e a ter orgulho do que está ouvindo, vindo de você mesma, saindo da sua própria boca. Você volta a se reconhecer como uma profissional, porque agora você sabe quem você é. Você tem presença, você tem clareza e tem consciência do seu valor. Agora, a vida não vai ficar perfeita, não vai se tornar um mar de rosas. Ela vai ficar possível e gerenciável. Você vai continuar tendo que equilibrar muitas coisas. A diferença é que agora você pode voltar para o seu lugar, você pode voltar para a sua carreira, você pode voltar a evoluir na sua carreira, sendo que as coisas que fizeram você se afastar já estão sob domínio, já foram encerradas ou você agora as tem de forma equilibrada. Então, a vida vai ficar possível, vai ficar leve e ela vai voltar a ser sua. E se hoje você sentiu que eu descrevi a sua história, você não está atrasada, você não falhou, não perdeu tempo. Você só está precisando voltar com clareza, confiança e direção. Você não precisa fazer isso sozinha. Se ainda não curtiu esse episódio, curta e compartilhe, se inscreva para não perder os próximos episódios. Até o próximo episódio.